Saúdo os irmãos novamente na paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, a palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 15. Nós vamos, ao decorrer da palavra, estar passando pelo capítulo 15 de Lucas. Amém. Os irmãos fiquem de pé para que possamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém. Vamos estar abaixando nossas cabeças e orando ao nosso Senhor agora. Pai, muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas. Nos ajude a crescer no Teu Espírito Santo. Nos ajude a entender, Pai, a ser mais como o Senhor, para que quando, Senhor, aqueles que estão no lamaçal do pecado vierem nos procurar, Pai, procurando o Senhor, procurando a Tua palavra, que nós não sejamos, Senhor, como os fariseus ou como os escribas, mas que tenhamos uma atitude igual ao Seu Filho, Pai, que os recebeu, os abraçou e que lhes mostrou, Pai, como Ele mesmo, Jesus Cristo, era o caminho para a nossa salvação. Nos abençoe, Pai, nos enche com Teu Espírito Santo e nos ajuda a entender, Pai, aquilo que o Senhor queria e ainda quer passar para nós, Pai, por meio das parábolas que o Teu Filho, Jesus Cristo, contou àqueles homens. Amém. Pode estar se sentando. Amém. Muitas vezes ouvimos falar dessas 3 parábolas que Jesus está prestes a contar e que Ele conta no decorrer do capítulo 15. Às vezes nós ouvimos elas sendo discutidas separadamente, às vezes nós vemos as 3 delas sendo discutidas juntas, já que todas fazem parte do capítulo 15. Mas apesar disso tudo, a maioria das vezes nós não entendemos verdadeiramente o que é que Jesus estava querendo dizer, não para nós hoje, porque para nós hoje é muito óbvio, é muito claro, mas para aqueles homens naquele dia, naquela época. Nós vemos aqui nos 2 primeiros versículos que Jesus estava ceando com pecadores, com publicanos, com pessoas que eram muito cientes dos seus pecados e que eram objetos de muita infame na sociedade daquele tempo. E não era indevidamente, porque verdadeiramente esse tipo de pessoa costumava fazer muita coisa errada mesmo. Costumava pecar contra Deus e contra os seus irmãos. Costumava, por exemplo, os publicanos, que são muito conhecidos, eles cobravam mais do que era devido, roubavam das pessoas. Mas hoje eles estavam se sentando numa mesa com Jesus Cristo, estavam procurando reconciliação com o Senhor, com o Pai, estavam querendo se desligar da sua vida de pecado e se tornar novas pessoas. Vendo a atitude de Jesus com esses homens, os fariseus obviamente o acharam um hipócrita, porque ele estava se sentando, ele que deveria ser um homem santo, estava se sentando numa mesa cheia de pecadores e publicanos. Jesus, conhecendo
coração do ser humano, ele deixa sua mesa e vai até a porta da casa para se comunicar com os fariseus, para apresentar a estes fariseus 3 diferentes parábolas. E a primeira nós vamos estar lendo agora. A parábola da ovelha perdida. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando, põe-na nos ombros, cheio de júbilo, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Primeira coisa que Jesus fala para os fariseus é que existe no céu muita felicidade, muito júbilo quando um pecador se arrepende dos seus caminhos verdadeiramente e passa a procurar ao Senhor. Com essa parábola, ele fala para eles que Jesus estava perdoando, estava levando a salvação para aqueles pecadores, para aqueles publicanos, porque realmente era uma coisa maravilhosa. Nós conhecemos o poder do Senhor e nós sabemos como Ele pode transformar vidas e pessoas. E esse poder esse poder sempre foi assim. Ele sempre foi maravilhoso dessa forma. E era isso que Jesus estava trazendo para estes publicanos, para estes pecadores, que os fariseus ali não entendiam. Depois ele vem a falar da segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, essa é uma parábola mais interessante, porque, lendo assim de primeira vez, tendo um olhar superficial, nós pensamos que este pecador de quem Jesus está falando é um pecador que está do lado de fora da igreja, que não conhece o Senhor Jesus, mas que vem para os caminhos do Senhor e se arrepende. Mas não é isso que essa parábola está dizendo. Essa parábola está falando de uma dracma que foi perdida dentro de casa. Está falando dos pecadores que estão dentro da casa do Senhor. Dos pecadores que estão dentro da casa do Senhor, que dizem ter comunhão com o Senhor, mas eles estão tão perdidos quanto as pessoas lá fora, que buscam os dons do Senhor para seu próprio prazer, para seu próprio bem, que buscam uma bênção do Senhor e não ao próprio Deus, que buscam se parecer sábios, se parecer inteligentes, que buscam ser aceitados pelas pessoas que ele conhece. É crente, é crente, então assim, me orgulho muito dessa pessoa, né? Porque desde que fulano virou crente, ele ficou assim tão bom, Mas, apesar disso tudo, muitas vezes nós temos mesmo pessoas que estão perdidas dentro da casa do Senhor, que viveram sua vida, às vezes até são filhos de pastores, que é até um estereótipo que conhecemos muito bem, a história do filho do pastor, e que não tem o mesmo empenho que
resto dos servos da igreja. E agora Jesus está falando isso porque, da mesma forma que essa dracma estava perdida dentro de casa, os fariseus, que eram servos do Senhor, que eram mestres da lei, que conheciam a palavra do Senhor, eles também estavam perdidos dentro da casa do Senhor. Porque apesar de conhecerem a palavra do Senhor, apesar de terem entendimento da palavra do Senhor, eles não estavam praticando, eles não estavam refletindo aquilo que eles conheciam, aquilo que eles pregavam, que eles diziam. Eles estavam apenas repetindo, lendo a palavra do Senhor, dizendo para as outras pessoas, mas o comportamento que o Senhor queria de trazer os pecadores à salvação, eles não estavam exercendo. Que afinal de contas, estavam tratando Jesus como um hipócrita por fazer esta mesma coisa com os pecadores e com os publicanos. Então Jesus traz uma terceira parábola para eles, a parábola do filho pródigo. 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ouvimos muito falar dessa parábola. Nós entendemos, depois de tantas vezes ouvir falar sobre ela, como o filho pródigo deixa os caminhos do Senhor, vai para o lamaçal do pecado e deseja se alimentar de bolotas de lixo, do lixo do pecado. Nós entendemos que o filho pródigo, ele gasta tudo que tem com o pecado, perde tudo, mas decide voltar para casa porque
ele entende que o seu Senhor, o seu Pai, pode cuidar bem dele, pode dar a ele aquilo que ele necessita. Ele voltando para casa, de longe, o pai que vai até ele. Não é ele que chega até o pai. Porque nós entendemos que a antiga lei dizia que quando um filho desmerece os seus pais, quando ele desonra os seus pais, o que deve ser feito com esse filho é o apedrejamento. E aquele pai sabia que o seu filho, pecador, nunca conseguiria alcançar ele, porque ele morreria antes de chegar no seu pai. E por isso que esse pai vai até o filho e o veste, coloca nele o seu anel, coloca no seu filho a sua aliança. Nós entendemos o que isso significa também. Nós sabemos que não existe forma de nós chegarmos ao Pai, não existe forma de alcançarmos Jesus, porque nós podemos tentar a nossa vida toda, mas antes que o alcancemos, nós morreremos por causa do pecado. Mas o Senhor, por meio do seu Filho, veio até nós, fez com nós uma nova aliança, e então já nos levou para dentro da casa dele, para que possamos festejar, para que possamos gozar da felicidade que ele vem nos trazer por meio da morte do novilho, que é Jesus Cristo. Isso nós entendemos também. Mas nós também sabemos que o filho mais velho, ao invés de se alegrar a vida do seu irmão, ele decidiu se irar, ele decidiu ficar enraivecido, porque se achou injustiçado, já que o pai estava fazendo tudo isso por um pecador e nunca havia feito nada para ele, que estava dentro de casa o servindo fielmente todos esses anos. Mas olhando o contexto em que essa parábola foi dita, nós temos os fariseus do lado de fora, de onde eles estavam ceando, Jesus querendo trazer eles para dentro, e os pecadores ceando do lado de dentro, festejando, se alegrando, porque Jesus havia perdoado os pecados deles. Então, assim como a ovelha ou o filho pródigo que se perdeu fora de casa, aqueles pecadores também estavam perdidos fora de casa, fora da casa do Senhor. E agora estavam sentados, ceando com Jesus. Assim como a dracma perdida, ou como o filho mais velho, aqueles fariseus estavam perdidos dentro de casa. E como no final dessa parábola, nós temos Jesus chamando convidando, por meio dessa parábola, os fariseus a virem cear junto com Jesus, junto com o Pai e junto com os seus irmãos que estavam finalmente sendo salvos. Mas nós sabemos qual foi a resposta deles. Nós sabemos que isso não mudou estas pessoas, e que eles decidiram, ao invés disso, continuar tendo ódio do Pai, de Jesus, de Cristo. Mas o que nós entendemos por essa parábola é aquilo que muitas vezes nós já falamos, que Jesus, ele convida todos a vir cear com ele, todos a vir se arrepender de seus pecados, não só aqueles que estão lá fora, mas os que estão perdidos dentro de casa também. Jesus sabe quem são estes, mas ele não tem nenhum ódio pelos pecadores, independente
deles estarem dentro ou fora de casa. Jesus perdoa a qualquer um, porque afinal de contas, Ele já deu sua vida por nós. O preço do pecado já foi pago, que foi um novilho. E hoje, Jesus te convida para vir cear, vir sentar na mesa dele, entrar dentro de casa e viver junto do Pai. Amém. Essa era a palavra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.